Palmeiras com retrospecto horroroso contra times do G6, Rogério Ceni cutucando Abel Ferreira, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sobre o Palmeiras que faz campanha horrível contra times do G6. Mais uma derrota nesse final de semana, 1-0 para o Bahia, na Fonte Nova, gol do Ademir. Já na reta final da partida, o gol nasce de um chutão do goleiro do Bahia. Pois bem, esse resultado é a quarta derrota em 6 jogos contra times que ocupam as 6 primeiras colocações. O Palmeiras tem 22% de aproveitamento quando se depara com o time na parte de cima da tabela. Só venceu o Botafogo, empatou com o Mirassol e perdeu 2 vezes para o Bahia, para o Flamengo e para o Cruzeiro. Eu repito, 22,2% de aproveitamento dos pontos. Esse é o grande calcanhar de Aquiles do Palmeiras. Não tem conseguido se fazer prevalecer nos jogos contra os adversários diretos na briga pelo título. E o resultado se tornou ainda pior, porque o Palmeiras perde para o Bahia e o Flamengo vence o Corinthians na Neoquímica Arena. Daqui a pouco a gente já fala sobre esse jogo. Antes, registrar que o Rogério Ceni, técnico do Bahia, cutucou Abel Ferreira. Depois da partida, o Abel justificou a derrota, lembrando ou considerando o campo da Fonte Nova muito ruim. Ele também afirmou que 2 jogadores do Palmeiras se machucaram por conta do gramado, se referindo a Evangelista e Piquerez. Rogério Ceni não gostou das afirmações do Abel e, na entrevista pós-jogo, afirmou, abre aspas, a cor do gramado realmente estava muito feia, mas para o Palmeiras é melhor gramado ruim. Eles só fazem ligação direta. A maioria do jogo deles é com o Everton chutando para o Flaco, que escora para o Vitor Roque. E o Rogério Ceni completa, e sobre lesão, me desculpe, mas para quem joga no gramado sintético, reclamar de lesão no campo natural fica feio. Essa rixa sendo criada entre Rogério Ceni e Abel Ferreira. Só queria fazer mais uma última consideração. Rogério Ceni tem ótimo retrospecto contra o Abel. São 15 confrontos e 6 vitórias do Rogério Ceni. Nenhum outro treinador no futebol brasileiro conseguiu vencer tantas vezes o Abel Ferreira quanto o técnico do Bahia. Nicola, notícias dos direitos de transmissão dos times da Liga. Vamos lá, Matheus, deixa eu falar sobre a Libra, que é a treta do momento, né? No ano passado, 9 times que integram a Série A assinaram um contrato com a Libra que prevê uma divisão mais igual da grana. O bolo, até a temporada passada, era muito diferente a favor do Flamengo e do Corinthians. Esses times tinham, especialmente por conta do pay-per-view, muito mais dinheiro do que os outros. Até porque Corinthians e Flamengo tinham um mínimo garantido no pay-per-view. A Libra e a LFU vieram para diminuir essa distância. Só que o contrato que foi assinado no ano passado pelo Flamengo foi assinado pelo Rodolfo Landim. E o novo presidente do Fla é o BAP. E desde o princípio o BAP deixou bem claro o seu descontentamento para com essa assinatura. Segundo o BAP, o Flamengo perde cerca de 100 milhões de reais por ano. E desde o início da temporada o BAP tem tentado mudar as condições do negócio. E os outros clubes dizem, não tem a menor condição, você é presidente de um clube que tinha um antecessor e esse cara assinou o contrato. Não dá para rasgar o contrato. Pois bem, nessa semana o Flamengo foi à Justiça e conseguiu bloquear o pagamento da remessa da Libra, que seria feito aos 9 times que integram a Série A, referentes ao mês de setembro. Tá? Isso significa que os times da Libra não receberam a parcela do mês de setembro dos direitos de transmissão. E isso causou revolta no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Red Bull Bragantino. Vou até pegar os valores que os clubes que eu citei perderam, não perderam, né, mas deixaram de receber, e não se sabe ao certo quando é que eles vão receber. Eram 77 milhões de reais, são 77 milhões de reais bloqueados, tá? E se esse bloqueio se mantiver até dezembro, serão 230 milhões de reais que deixam de entrar nos cofres dos clubes. Essa grana uma hora vai cair. O problema é que o Galo, o São Paulo, o Santos, o Red Bull Bragantino, o Grêmio, esses times precisam da grana. Eles estavam contando com dinheiro. O Flamengo era o dono da maior cota, 17 milhões, ou do maior valor para ser pago em setembro, 17 milhões e 400 mil. O São Paulo, 13 milhões e 400 mil. Palmeiras, 12 milhões e 300. O Santos, 9 milhões e 400 mil. O Galo 7 milhões e 700, o Bahia 7 milhões e 200, o Red Bull Bragantino 5 milhões de reais, o Vitória 4 milhões e 600, o Grêmio não tinha direito à cota nessa janela de setembro, tá bom?
falando dos jogos do final de semana, foi uma rodada ruim, né? Uma rodada ruim para o Palmeiras. Essa derrota para o Bahia quebrado, desfalcado. A gente vai lá, mas eu acho que foi reflexo até do desgaste da equipe, né? O Abel vem colocando a equipe numa sequência sem trocar muitos jogadores. E isso acabou demonstrando desgaste, principalmente depois daqueles jogos contra o River Plate, né? Exigiu muito do time e a gente sentiu que realmente bateu aquele cansaço, bateu aquela ressaca até da classificação, desgaste emocional, desgaste físico, e perdeu. Perdeu, ficou ruim, porque o Flamengo ganhou o jogo, abriu mais uns pontinhos, aí o Flamengo chegou a 55 pontos, o Palmeiras tem 49, só que o Palmeiras ainda tem um jogo a menos. E no meio dessa semana, o Palmeiras pega o Vasco em casa e tem o confronto do primeiro contra o segundo, que é Flamengo e Cruzeiro, a coisa pode mudar de novo. Um empate lá e uma vitória do Palmeiras, o Palmeiras fica a 3 pontos do Flamengo, com um jogo a menos, e se ganhar esse jogo a menos, empate. Olha a conta, hein? Olha a conta que tem que fazer. Se der empate, o Palmeiras ganhar, fica 3 pontos. Se o Palmeiras ganhar esse jogo a menos que tem do Flamengo, aí empata em número de pontos, seria 55, só que o Palmeiras terá uma vitória a mais. Então, dá para ser líder da competição, mesmo com igualdade de pontos com relação ao Flamengo. Então tá bom. O Palmeiras segue na briga, resultado ruim, é verdade, mas o Palmeiras segue na briga buscando ali, ó, ponto a ponto, rodada a rodada, nessa liderança aí do Brasileirão. Tá na disputa, tá na briga, claro que está, ainda tem confronto contra os dois da frente, então tá tranquilo. O Palmeiras depende só dele para continuar reagindo dentro da competição. Agora, essa vitória do Flamengo também, a gente tem que comentar, né? Aquele lateral que não foi, a cavadinha também, que foi ridícula, do Yuri Alberto. O que é aquilo lá? Acho que é pior que atrasar a bola para o goleiro. Ele vai dar uma cavadinha que ele não sabe fazer. Vocês já repararam que às vezes o Yuri chuta de sempre de tornozelo a bola? Aquela bola antes do pênalti, ele chutou quase com o calcanhar a bola. A bola bateu na trave, aí foi pênalti, aconteceu o pênalti. Ele vai lá, faz uma lambança do jeito que fez, atrasando a bola para o Rossi. Fazer o que não sabe, né? O Yuri, que faz gols, é verdade, faz gols, mas não sabe bater na bola direito. E vai inventar uma cavadinha, não é a dele. Não é a dele, atrasou a bola e o resultado ainda teve o erro da arbitragem com relação à lateral. Aí o Flamengo consegue abrir um pouquinho de vantagem aí em função do resultado ruim, mas a gente tem que continuar indo atrás, continuar correndo, é rodada a rodada, ponto a ponto. Tem muitos jogos pela frente ainda, faltam para o Palmeiras 15 rodadas, então confrontos ali. Eu acho que no Brasileiro está bem controlado. O Palmeiras vem fazendo uma pontuação muito expressiva. E na Libertadores, a gente sabe, né? O Palmeiras tem 10 jogos, 9 vitórias e um empate. Vai pegar a LDU agora. O primeiro jogo é dia 22/10, lá em Quito. E o Palmeiras é favorito para esse confronto. Muito favorito. Se jogar o que vem jogando na Libertadores, eu acho que a gente chega a mais uma final aí de Libertadores da América. E vamos ver quem vem, como vai ser o time, porque realmente o que preocupa é o Piquerez sair machucado, né? Piquerez sair machucado e o Evangelista que saiu e o Abel colocou ali o Aníbal, né? O Aníbal estava de fora, colocou o Aníbal. Eu acho que ali tem que ser o Andrés com o Maurício, hein? Fica melhor. Com o Evangelista machucado por ali, não sei se volta nos próximos jogos, difícil, mas dá para fazer um Aníbal, Andrés e Maurício nesse meio-campo, acho que fica legal, hein? Acho que fica legal, o Palmeiras fica forte, um time muito produtivo, muito criativo, com 2 meias, Andrés e Maurício, para continuar bem no Brasileiro, para continuar bem na Libertadores, e vamos seguindo em frente, né? Seguindo em frente, que realmente estamos na reta final de 2 competições importantes, e o Palmeiras vem forte em busca de conquistas, tá bom? Então, agradecendo a todos vocês aí por estarem com a gente aqui no canal. Rapaziada, o Palmeiras deixou escapar uma baita de uma oportunidade de assumir aí a liderança. Não assumir porque o Flamengo ganhou do Corinthians, né? Aí fica complicado. Mas o Corinthians também, te contar, hein, cara, um time freguês insuportável do Flamengo. Esse Corinthians não consegue ganhar, não consegue fazer nada. Eles preferem cair na zona de rebaixamento do que ganhar do time deles lá. Enfim, mas falando aqui sobre o Palmeiras, que
acaba de tomar um gol ontem, que tinha tomado um gol de um jogador que não jogava faz tempo, estava vindo de lesão, o cara vem, entra, corre, faz o que faz, ainda faz o gol. É inadmissível, uma falha, será? Talvez, né? Mas enfim, Verdão não pode tomar esse gol bobo e custou caro. Enfim, agora é pensamento no Vasco e tomar cuidado, né? Porque eles estão numa crescente, estão jogando bem e vamos ficar de olho para não perder. Mas espero que o Vasco não faça jogo duro e a gente consiga ganhar eles tranquilamente. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Fui.